de primeiro domingo de agosto, a gente comemora o Dia do Adolescente Batista. Sei que todo mundo que está aqui é jovem. Se você tem menos de 99 anos, você é jovem. Não pense que você é idoso. Eu acho que ninguém passa os 99 anos. Tá? Depois dos 99 anos, aí eu não posso chamar você de jovem mais. Mas todo mundo que está aqui é jovem. E eu quero dizer para vocês, e quero ler com vocês, quais são as orientações do Senhor para os jovens. Vamos lá em Eclesiastes 11, 9 a 10. Eclesiastes 11, versículo 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus: alegrem-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas, Deus trará o julgamento. Afaste o coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor, elas passam, são passageiras. Irmãos, esses versículos, principalmente esse capítulo de Eclesiastes, foi um dos pontos que eu mais li na Bíblia na minha juventude. Quando o autor de Eclesiastes traz para nós sobre alegria na juventude, eu fiz um paralelo, vamos dizer assim, de todos esses textos, o que nos alerta esse texto para a juventude, mas também ele não tem só vai e faça, ele tem alertas de como se fazer na juventude cristã. E o mais interessante nos dias de hoje, que principalmente os jovens, quando entram na adolescência e juventude, eles acham que agora eles são quase adultos. Você reparou que a gente está na adolescência, a gente não é tão adulto para tomar conta do nosso nariz e nem tão criança para ganhar presente no Dia das Crianças. A gente está naquele meio ali, ou seja, para que eu sirvo? Então, a gente conhece pessoas ao nosso derredor que nos ensinam através dos grupinhos a serem iguais e imitar o grupo ao nosso redor. Só que quando se trata da juventude, principalmente na igreja, eles não são muito levados a sério. Agora eu vou falar para os jovens mais velhos, que tem um jovem em casa. A gente não olha muito para os nossos jovens e damos muito, vamos dizer assim, vigor a eles. Não damos muita responsabilidade, não damos muita atenção a eles muitas das vezes. E vocês sabiam que muitas das vezes na Bíblia que você lê, a gente olha e aprende com os jovens? Davi, José, Daniel, Samuel, Josué, Timóteo, o profeta Jeremias, eram todos jovens. E os jovens da nossa igreja, a gente acha que eles são inexperientes. Eles não podem nos ensinar nada. E eu, caminhando com Cristo, vamos dizer assim, trabalhando com jovens por anos, eu custei aprender que mesmo sendo pastor, mesmo sendo líder dos jovens, mesmo eu aprendia muito com eles. Muitas vezes, em uma interrogação, em falar alguma coisa com eles. E na minha juventude, eu sentia dentro da igreja que eu não era, de certa forma, valorizado. Que eu não era, de certa forma, ouvia por alguém ou alguma coisa. Ou seja, eu era uma pessoa apenas passageira na igreja. Porque eu não tinha autoridade bastante para falar com o adulto tinha que me ensinar, eu tinha que aprender, e eu não tinha voz ativa na igreja. Isso foi me incomodando. Aí eu comecei a ler o livro de Eclesiastes, quando eu era mais jovem, e tem um salmo, Salmo 51, 10. Vamos lá ler para a gente, para vocês entenderem. Esse salmo foi vamos dizer assim, o pilar da minha juventude. Obrigado, irmão. Quem achou pode ler para nós. Amém. Esse é um salmo de Davi. Salmo de Davi, de quando ele cometeu um problema de caráter lá, de pecado. E nesse salmo ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova sobre mim um espírito reto. Ou algumas traduções falam: renova sobre mim um espírito inabalável. E por que eu usava muito esse salmo na minha juventude? Porque eu cresci numa igreja onde eu nunca fui bom o bastante
para estar junto dos irmãos. E por que eu quero dizer isso? Eu era sempre, para o corpo daquela igreja, a pessoa que era jovem, que não tinha valor para falar, para pregar, a pessoa que era uma pessoa com pouca idade e desenvolvi dentro de mim um certo complexo de inferioridade na igreja. E me sentia sempre indigno de estar no meio dos irmãos, porque eu olhava para os irmãos mais velhos e falava assim, esse irmão é santo, eu não consigo. Eu toda hora estou pecando, toda hora estou errando. Como é que esse irmão consegue ser tão íntegro? Toda vez eu estou falando besteira, toda vez eu estou indo no conselho de amigo. É a primeira vez que a irmã Araci me passou esse versículo, cria em mim, ó Deus, no coração. Eu orava esse versículo, eu cantava esse versículo, eu cheguei a colocar até esse versículo impresso lá na minha casa, no meu guarda-roupa, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova o espírito inabalável. E eu orava isso o tempo todo e via que aquilo nunca acontecia comigo, porque eu não me sentia o suficientemente bom bastante para estar no meio dos irmãos. Eu olhava para os irmãos e falava, os irmãos são muito bons, eu não. E esse é um dos maiores erros da igreja, irmão. Esse é um dos maiores erros quando nós olhamos para a juventude como se eles fossem uma força inativa na igreja. Como se eles fossem uma força dentro da igreja, onde não devamos olhar para eles. Só que como eu citei no começo dessa mensagem, a gente lê na nossa Bíblia exemplos de jovens na Bíblia. De pessoas jovens. E por que eu estou trazendo isso? Porque hoje estamos comemorando o dia do adolescente batista. E se você tem um adolescente dentro de casa, você também vai aprender com ele. Vai aprender com ele, mesmo sendo autoridade na vida dele. Essa logo que nós colocamos aqui, Cristo Nossa Razão, Mês da Juventude 2022, é uma logo da nossa convenção, da Convenção Batista Brasileira, que nós estamos, no mês de agosto, todas as igrejas batistas comemorando o Mês da Juventude. Inclusive, esse mês de agosto, não deixe de participar, que os próximos domingos nós vamos ter jovens pregando aqui, o pastor vai sentar aí com vocês, também vai ouvir. Então nós vamos ter jovens pregando da nossa igreja, que vai falar do amor de Deus para nós. Então não deixe de participar dos outros domingos. E eu quero que você entenda e abra o seu coração, mesmo que você se sentir um pouco mais jovem, mais velho, que agora todo mundo é jovem hoje. E abra o seu coração porque a gente vai falar. Primeiro ponto desse Eclesiastes 11, versículo 9 desse. Quando o autor de Eclesiastes fala, alegra-te jovem na tua juventude. Ele está falando alegria. Primeiro ele dá um conselho para a juventude falando o seguinte, fique alegre na sua juventude, você é jovem, você pode fazer o que quiser. Eu lembro lá no acampamento que os meninos foi, que tinha um jovenzinho de uns 18, 19 anos que estava ajudando a gente no trabalho, a gente tinha que subir com umas caixas no morro, eu peguei uma caixa e demorei 1 ano para subir. Ele subiu, eu falei, ô meus 18 anos, que se eu tivesse o peso desse rapaz e 18 anos de idade. E lembrando disso, brinquei com ele, falei, ô 18 anos, vamos? Ele brincou, vamos pastor, eu te ajudo, não sei o que, eu falei, mas aí você tem que dar outras pernas. E aquilo ficou brincando o dia inteiro, então, e o que eu mais vejo nos jovens, é tudo que ele faz com alegria. E aqui o autor de Eclesiastes está dizendo assim, alegre-te jovem na tua mocidade. Irmãos, a alegria, muitas das vezes, ela é mal interpretada eu vou falar sobre isso lá embaixo, nesse próprio versículo, com prazer. Por quê? Às vezes o jovem pensa que para ser alegre, eu tenho que estar satisfeito. E satisfazer o seu próprio eu, o meu própria vontade, não é alegria. Por quê? O prazer, ele te traz uma alegria momentânea. Falar que não traz seria até inadequado da minha parte. Mas, por exemplo, você está com aquela vontade de sair, curtir, fazer tudo que você quiser, tudo que sua cabeça mandar, vai te dar picos de alegria. Mas não será uma alegria constante. Não será uma alegria maior do que dedicar-se a uma vida de santidade. Por que eu estou dizendo isso? Muitas das vezes nós seguimos os nossos amigos, colegas na juventude. Aí tem aquele amigo assim, vamos sair, vamos passear, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. E é muito fácil imitar o que ele está fazendo. É muito simples. Vai te trazer um prazer momentâneo, vai te trazer uma alegria momentânea. Mas você sabe o que traz alegria de verdade? É quando Cristo vive para você e fala assim, negue-se a si mesmo. E você conseguiu, e chegou lá na frente, você não se parece com 90% dos seus amigos, isso te traz alegria. E por mais que você não acredite, traz alegria mesmo, porque você venceu o seu próprio eu. Muitas pessoas vão falar para você, de certa forma, esse é o discurso, hoje em dia, do mundo, que você tem que se aceitar. Que você tem que fazer o que o seu coração mandar.
faça tudo que o seu coração pede. Por causa desse discurso desenfreado, sem temperança, os nossos jovens estão inseridos nas drogas, no álcool. Eu estou conhecendo hoje, e acho para mim assustador, porque eu vim de uma outra geração, meninas de 13 anos que estão viciadas no álcool. Bebem como se fosse um Opala V8. Nem sei se tem um Opala V8. Mas eu fico abismado. Por quê? Porque eles aprenderam isso dentro de casa ou com seus amigos. E nós falamos, não, tem que fazer mesmo, já entrou na juventude. Aí eu lembro que eu conversei com uma jovem que ela estava bebendo horrores. Ela tem 14 anos de idade. 14 anos de idade já deu um coma alcoólico, tá? E virei para ela e falei com ela assim, mas você acha que você tem muito pouca idade para beber? Ah, olha a frase pronta dela. A minha avó com 14 anos já tinha 2 filhos. Falei, mas a sua avó é outra época e é outra coisa. Você quer comparar uma vida de uma mulher que casou com 14 anos com uma vida desenfreada na bebida? E por que eu estou dizendo isso? Porque hoje em dia nós temos, principalmente como pais, como mães, como pessoas que somos tutores dos nossos jovens, nós temos como regra na nossa casa que quer ver os nossos jovens alegres. E nós confundimos a alegria com o bem prazer deles. Eles podem fazer qualquer coisa, eles têm que ficar alegre. Ah, meu jovem está muito triste dentro de casa, eu vou deixar ele sair, passear. Aí o jovem volta destruído. Mas por que eu estou dizendo isso? Pastor, por que você está chegando nesse ponto? Falta nós, jovens mais experientes, não chamo vocês de velhos não, tá? Jovens mais experientes, passar da sabedoria da nossa experiência para os nossos jovens, mesmo que eles não aceitem. Isso é amar e trazer alegria para o seu jovem, principalmente. Por quê? Porque naquele primeiro, tem coisas que minha mãe e minha avó falou comigo a vida inteira, e eu era revoltado com ela, porque ela não deixava fazer tais coisas, que eu só entendi depois de adulto. Quando chegou na idade certa, eu compreendi, não é que elas tinham razão? Não é que eu era um cabeça dura? O grande problema nosso, irmãos, eu falo isso como pai, quando você vai corrigir seu filho, ele vira a cara para você, fica chateado, aí o seu coração de pai ou de mãe aperta. Aí eu vou deixar, tadinho, né? Não pode ficar triste, ele não pode ficar triste. Você sabia que dentro dele, você está criando uma válvula de escape? Quando você impõe o limite, fala, jovem, você pode vir até aqui. Aí ele fala assim, não, vou fazer tal coisa que meu pai ou minha mãe vai ceder. Então ele vai encontrando formas de sair entre os dedos, como diz alguns mais antigos, né? E quando o autor de Salomão fala sobre isso, eu queria que em 1 João 2,14, diz assim também, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. E quando ele fala, alegra-te na tua mocidade, não confunda jovens mais novos e jovens adultos. Não confunda em prazer momentâneo. Alegrar-se na sua mocidade é quando você vence o que Deus colocou na sua vida. O que Deus colocou para você como um jovem cristão verdadeiro. E vencer a batalha, vencer a luta, muitas das vezes nós estamos acostumados com o nosso mundo fast food, o nosso mundo que é tudo muito rápido. Se você quiser qualquer coisa hoje é muito rápido. Só que a vida cristã não é. E a juventude, nós estamos passando por um momento de crise existencial, de um momento que eu estou passando da fase de jovem para adulto, de adulto tem que ter responsabilidades, aí aquela bagunça, é namoro, é casamento, é cobrança da faculdade, é cobrança do colégio, minha mãe quer que eu seja isso, meu pai. Então a cabeça do nosso jovem está mil. Aí você chega, não, você tem que ir para a igreja, porque você não vai para a igreja? Aí começa aqueles discursos moralistas, né? Então, com a sua idade, eu já pregava, cantava, falava, então a gente bota sobre os nossos jovens, sobre uma pressão tão grande, e depois vamos perguntar para eles, está vendo? Você é imprestável, você é aquilo. E o que o jovem quer fazer? Eu não quero viver esse mundo de cobranças, porque eu quero ser alegre. Eu lembro quando eu era bem novinho, umas 10, 11 anos, a minha paixão era jogar bola. Se eu estivesse na rua jogando bola, eu estava fazendo o que eu mais gostava. Então era tudo para mim era jogar bola, ia para a rua jogar bola, voltava para jogar bola. Quando eu cheguei na idade de adolescência, eu senti meio que um baque. Por quê? Eu não podia mais ir para a rua ficar o dia inteiro jogando bola, porque eu tinha responsabilidades dentro de casa. Minha mãe falou, antes de você jogar, você tem que fazer isso, fazer aquilo, aquilo me deixava chateado. Poxa, eu joguei bola a vida inteira, mãe. Desde criancinha, ficava na rua. Mas o que aquilo fez comigo? Porque toda aquela responsabilidade caiu sobre um jovem que queria só saber de jogar bola, que nunca recebeu um não como resposta, é muito confuso. E o que eu faria? Então, quero continuar alegre, porque a minha alegria vem do futebol.
Eu não aprendi a ser alegre de outra forma. Eu queria jogar bola. E quando eu cresci, minha mãe falou, agora você vai ter que ajudar sua avó a fazer isso, fazer aquilo outro. Então, antes de eu sair para a rua, eu tinha uma série de tarefas para fazer. Nossa, aquilo para mim foi terrível. Eu era uma criança que se tornou um adolescente, que tinha responsabilidade de adultos, só que eu não era adulto bastante para falar de igual com igual para ninguém lá em casa, e nem criança o bastante para fazer o que eu quisesse. E nisso, irmãos, eu comecei a me envolver com amigos errados, que me ofereceram alegrias fora da minha idade. Por que fora da minha idade? Eu cresci em um aglomerado, eu cresci numa favela, e os meus amigos não tinham a mesma criação cristã que eu tinha. Então, eles sempre me ensinaram, de certa forma, que para você ser alegre, você tem que namorar, tem que sair, tem que ir pro baile funk, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. E olha que o baile funk daquela época é bem diferente do de hoje, é bem mais outra coisa. Mas eles queriam me ensinar aquilo e eu, me sentindo oprimido dentro de casa, porque mudou a minha ideia, o que eu vou fazer? Eu vou ouvi-lo, vou com eles, porque lá dentro de casa é só cobrança. Minha avó, minha mãe quer que eu seja uma pessoa. Lá fora, meus amigos falaram que o negócio é curtir, porque agora eu tenho idade para passear. Eu lembro quando eu tinha uns 16 anos. Eu não tinha videogame, né? Então eu também queria ter muito videogame na época. Um amigo tinha. A gente pulou, eu e meu irmão, a grade do portão de casa e fomos para a casa dele. Minha avó chegava só de tardinha em casa, ela trancava o portão, deixava a gente trancado. Só que tinha um negócio do portão que soltava. A gente tirava, botava e saía. A minha avó nunca descobriu, só nesse dia que ela descobriu. Pulamos, foi para casa desse vizinho e videogame, não sei se vocês jogaram, você vê, já passou 3 horas, você nem percebeu. Ele consome o tempo assim, ó. E de repente, olha no relógio, 5 horas da tarde, minha avó chega 3 horas. Eu falei, meu Deus, agora eu e meu irmão estamos lascados. Saímos correndo para casa. Chega minha avó com baita de uma vara, esperando a gente, caçando a gente no bairro inteiro. Em frente aqui, eu não sei se aqui tem isso ainda, mas em frente, na rua de cima de casa, tinha o final do ônibus, que era assim de gente. Era lotado de gente. E minha avó sapecou e meu irmão na frente de todo mundo. Era 5 horas da tarde, o povo estava saindo do serviço, o ônibus lotado. E ó, não falei para vocês saírem de casa. E bateu, e bateu, e bateu. Botou a gente para dentro de casa. Fui para casa, chateado com a minha avó. Minha cabeça só pensava uma coisa, eu quero crescer mais para me sumir dessa casa. Eu não quero saber mais da minha avó, não quero saber mais da minha mãe, não quero saber de ninguém. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas emoções que passam na juventude. E muitas vezes, eu falei isso com a minha esposa hoje, eu agradeço cada varada que minha avó e minha mãe me deu, porque ela criou 2 homens, minha mãe, sem uma presença masculina dentro de casa. E se ela abaixasse para nós teríamos com certeza tomado o controle da casa. E ela nunca deixou. E o que eu quero dizer para vocês? A alegria momentânea me seduziu a, inclusive, ferir a regra da minha avó, que era, não saia de dentro de casa. Trancava o portão e eu já arrumei um esquema até para pular o portão. E isso, automaticamente, foi crescendo. Quando a minha avó me puniu por uma coisa que eu fiz de errado, a minha raiva era maior. Agora, espera só fazer 16 anos que eu sumo no mundo. Aqueles adolescentes revoltados, né? Já viu o rebelde sem causa? Aí, beleza. Quando eu tive 16 anos, eu consegui um estágio na CDL BH. Não sei se vocês conhecem. Então, eu consegui esse estágio, ganhava R$177, dinheirão, né? E já estava olhando com a minha mãe, agora eu estou querendo morar sozinho. Lembro que falei isso com minha mãe riu até, né? Falei, com R$177, você vai sim, vai morar sozinho sim. E por que eu tentava falar esses argumentos com minha avó? Para ver se ela sentia, eu lembro disso muito bem, aqueles sentimentos. Porque se eu falar com a minha mãe que eu vou sair de casa e que eu vou ir para outro lugar, ela vai afrouxar as rédeas. Ela afrouxando as rédeas, eu vivo do jeito que eu quero, no conforto da minha casa. Só que a minha mãe, uma vez, racha de rir quando minha mãe conta isso para ela. Uma vez eu escrevi na carta da minha mãe, isso com quase 17 anos de idade, gente, um homem dentro de casa, que ia fugir de casa. Mãe, estou indo embora, escrevi e deixei lá em cima. Fui embora. Sabe onde escondi? Em cima do pé de manga. Minha mãe me viu, chegou lá embaixo, ainda bem que ele foi embora. E começou a falar, eu falei, poxa, ninguém gosta de mim nessa casa. Que revolta. A Claudinha racha de rir que minha mãe conta isso para ela. Mas a minha mãe tinha a psicologia dela para saber tratar com 2 homens bagunceiros dentro de casa que queria tomar o controle de todo jeito. Porque um amiguinho da rua falou comigo que você tem que curtir. Porque ele saía todo final de semana e a mãe dele não se importava. E aquilo foi entrando na minha mente. E esse versículo falava comigo, alegra-te jovem, na tua juventude. Eu falei, mas o que está falando é para mim ficar alegre. E eu não tenho alegria dentro de casa.
Não tenho felicidade. Aí no versículo, parte B desse versículo diz assim, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Ou seja, faça o que seu coração mandar. Em outra versão, ele diz assim, peraí que balançou aqui. Seja feliz o seu coração nos dias da tua juventude. E eu lembro que, jovem cristão, crente, criado na igreja, aí eu falava com minha mãe aquele versículo, ó, a Bíblia diz, não ireis os vossos filhos. Aí minha avó falava assim, e a outra parte? Não, essa aí eu não quero saber não, só dessa parte. E esse versículo era a mesma coisa. Eu falava com a vó, aqui vó, alegre-se jovem, eu sou jovem, na sua mocidade, seja feliz o seu coração. Eu não sou feliz, vó. Ela continua lendo, e eu nunca tinha lido para baixo. Aí diz assim, siga por onde o seu coração mandar. Aí você enche até de autoridade para falar com seus pais, né? Você vira para os seus pais e fala assim, aí ó, siga por onde mandar, até onde a vista alcançar. Aqui a Bíblia está falando para mim curtir tudo. Aí ela fala, mas saiba que todas essas coisas, Deus o trará a julgamento. E eu fiquei pensando, e sabe quando você faz uma coisa errada e quer medir as consequências? Não sei se já fizeram isso, por exemplo, falar assim, se eu fizer uma infração de trânsito, quanto que eu vou pagar? Será que vale a pena? Aí eu estava pensando, poxa, está dizendo para me alegrar e fazer o que eu quiser. Mas abaixo está dizendo que Deus vai me cobrar tudo. Estou lascado. Por quê? Porque o meu coração, ele queria satisfazer os meus vícios da juventude. O que eu chamo de vícios da juventude? O que o diabo semeava dentro da minha casa. Claro que na minha casa, naquela época, a gente não tinha celular, não tinha internet. Internet eu fui descobrir na adolescência para a juventude. E a discada ainda, não sei se os jovens de hoje sabem o que é internet discada, terrível. E isso não veio, mas a gente tinha televisão. E a televisão, por isso que era, vamos dizer assim, um mal para a nossa geração. E a gente ficava o dia inteiro, às vezes, na televisão, porque minha avó não deixava sair para a rua, e eu via aqueles filmes da Sessão da Tarde, os jovens americanos saindo, passeando. Falei, eu estou preso, isso é regime fechado. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não posso fazer nada. E futuramente, quando eu comecei a entrar na igreja, teve uma irmã que eu já contei para vocês, que foi minha discipuladora, a irmã Nasci, que ela tirava todas as dúvidas do meu coração. E ela falava uma coisa comigo que eu nunca esqueci. Você está dando mais ouvidos para a Rede Globo do que para a Bíblia. Eu falei, por que, irmã Nasci? Porque você chega aqui falando que vê na televisão isso, que vê na televisão aquilo, que vê na televisão aquilo outro, que você não faz. E a Bíblia diz tudo o que você deve fazer. Aquilo meio que me tocou, mas não mudou a minha vida. Por quê? Porque eu queria fazer tal coisa. Eu queria porque queria continuar a minha vida errada. E nessa caminhada do livro de Eclesiastes, ele traz para você, fala sobre prazer, sobre satisfação. E quando fala assim, vigilância, sabe, porém, que todas essas coisas, Deus vai te pedir conta. Eu pensava, meu Deus, se tudo que eu fizer na juventude, Deus pedir conta, estou perdido. E vai chegando aquele julgamento, porque normalmente, principalmente na igreja antiga, graças a Deus, a igreja evoluiu muito quanto a isso. Na igreja que eu cresci, o jovem que fizesse besteira, está excluído, sai de perto de mim. E chegou um momento da minha juventude, para os 16, 17 anos, que a minha avó já estava bem cansada e ela deixou de lado. Faz o que você quiser então. O que eu fiz? Primeira coisa, não vou mais à igreja. Parei de ir à igreja, porque fui preso a vida inteira, não fiz nada além da vida além disso. E eu já contei isso para vocês. E eu quis fazer nessa mensagem de hoje, para a juventude, um breve resumo do que eu sentia na juventude até onde Cristo me resgatou de volta. E quando eu fiz 16 para 17 anos, saí da igreja, não quis saber mais de igreja, comecei a fazer tudo que os meus olhos queriam, comecei a beber, comecei a sair para boate com amigos, comecei a fazer tudo que queria, mas aí um buracão no peito ficava desse tamanho. Era um vazio sem noção. Por isso que eu chamo de alegria instantânea. Você tem alegria, acaba assim, na hora que você bota a cabeça no travesseiro, o que eu estou fazendo aqui? Sei que muita gente, ele se surpreende com essa parte do meu testemunho que eu falo, que eu ouvi a voz de Deus falando aos meus ouvidos, lembrando dos versículos dentro de uma boate no banheiro. Muita gente, que isso, pastor? Falou comigo, o que você está fazendo aqui? Lembra aquele versículo de Tito, que fala para ensinar os seus jovens a terem juízo? Nem lembrava dele, e eu lembrei desse versículo naquele dia. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? A partir de amanhã eu volto para a igreja. Volto. Chegou no outro dia, nada de voltar para a igreja. Começava a tentar ir na igreja, nada de querer voltar. Porque eu entrei
com os 2 pés em algo que eu queria toda a vida, minha avó me segurou, que estava difícil de sair. É uma espécie de areia movediça, o pecado é uma espécie de lama que quanto mais você mexe, te puxa para baixo. Esse é o pecado na nossa vida. E eu falei, eu quero sair daqui, mas eu não podia, eu não conseguia ir para a igreja, eu não conseguia continuar a ter aquela comunhão que eu tinha antes. E eu falava assim, o que eu faço? Eu não sei mais o que eu faço. Aí eu falava, não sirvo mais para ser crente, não sei o que vai acontecer comigo. E muito tempo depois, eu estava no fundo da igreja, aí aquelas reconciliação, né? Aí sabe aquela que você fala assim, não, se tocar mais uma música e pedir de novo, levanta a mão. Aí você sabe que não vai acontecer. Pastor, não, nós vamos tocar uma música que eu acho que... Eu falei, você está de brincadeira. Não levantei a mão, mesmo o cara falando desse jeito. Eu fui para casa pensando aqui, não, foi só coincidência. O pastor foi doido, só coincidência. O que eu quero dizer para vocês, irmãos? Eu emaranhei tanto na juventude, dentro do meu pecado, que eu estava preso em algo que a minha avó me falou a vida inteira. Falou comigo a vida inteira que eu ficaria preso, que o pecado ele é um caminho sem volta, etc, etc. E eu lembro que dentro do meu quarto eu só começava a chorar. Falei, Deus, eu quero voltar. E é um caminho tão ruim que você não tem forças para voltar. A não ser que apareça um homem de Deus, uma mulher de Deus e te ajuda nessa caminhada. E foi o que aconteceu na minha vida. Apareceu homens de Deus, mulheres de Deus que me ajudou, que tirou de mim a culpa, porque o diabo joga a culpa em cima do seu jovem. O diabo fala para cima dele e fala, você não merece estar aqui, você não merece estar na igreja, você não merece fazer isso, você não é apto para aquilo, você não é apto para aquilo outro, você é um imundo, e isso o diabo vai jogando na sua mente, e como você não está mais congregando com os irmãos, e os irmãos só me olhavam com cara feia, porque na época, lá no Cristina, em Santa Luzia, tinha aqueles trailers, que era cheio de gente, e eles passavam da igreja e viam o antigo jovem da igreja lá no meio deles, e eles falavam assim, não conversa com esse irmão, eu me sentia julgado por eles, eu falei, eu não vou para lá, vocês não vêm para cá, até encontrar um homem de Deus que me orientou. Ele falou, não, você é bem-vindo à casa de Deus. E fui caminhando com ele. Você acha que voltei para a igreja assim? Foi não, irmãos. Foi um processo assim, ó. Ia, parava, mas graças à persistência desse homem e dessa mulher que Deus já levou, eu estou de volta à casa de Deus. O Senhor me resgatou do lamaçal do pecado. O Senhor me tirou daquela crosta de pecado que me abraçou. Isso, irmãos, é tão complexo de se contar, porque toda vez que eu conto esse testemunho para as pessoas, muitas pessoas às vezes se veem neste mundo. Nós temos jovens dentro da nossa igreja, temos jovens dentro da nossa casa, temos jovens às vezes, e nós olhamos para eles como se eles não fossem dignos de estar no mesmo patamar de cristão que a gente. Isso não é verdade. Temos jovens que são abençoadíssimos. Claro que temos jovens, como também temos adultos que não querem nada com Deus. Mas não é papel seu de julgar. Você não faz papel de juiz. O seu papel é amar as pessoas, inclusive a juventude. O seu papel que Deus deixa claro na Bíblia é ame a todos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí tem um adentro lá, e fique vigiando todo mundo que todo mundo faz. Não, isso não é com você. Isso me prendia no mundo, me prendia no pecado. Porque eu falava, eu não sou digno de estar na igreja. Eu não sou digno de falar com os irmãos, sendo que à noite eu vou estar naquele boteco bebendo com os meus amigos. Não posso pisar naquela igreja. E eu aprendi que a igreja era um lugar de santidade, de adoração, que Deus estava lá, que se eu pisasse eu ia pegar fogo, de tanto pecado que eu tinha. E eu lembro, conto para a Claudineia, quando eu estava voltando para a igreja, eu tive um sonho meio esquisito, eu não creio muito, não tenho o dom de sonhos, mas eu tive um sonho, não sei se a minha cabeça estava muito bagunçada, que eu tentava entrar na igreja onde eu fui criado, na igreja Batista Memorial, e o próprio diabo não deixava, via uma espécie de sei lá, mas eu não creio nesse tipo de, que foi uma revelação, mas eu creio que a minha cabeça estava muito bagunçada, para você ver o nível de bagunça que eu estava, porque eu estava numa guerra espiritual, eu queria voltar para a casa de Deus, mas todo aquele ambiente me fazia mal, aquele ambiente de ser julgado, aquele ambiente de não conseguir andar. Quando a gente vê esse texto de Eclesiastes, ele continua dizendo assim, no versículo 10, no 9 ainda, do seu coração mandar, até onde a sua vista cansar, mas saiba, por todas essas coisas, Deus trará o julgamento. Eu falava assim, meu Deus, se Deus me julgar por todos esses pecados, eu vou para o inferno na hora. Aí ele continua, afasta-se o coração da ansiedade, acabe com o sofrimento do seu corpo,
pois a juventude e o vigor são passageiros. Aí eu entendi que eu estava crescendo, que eu estava amadurecendo. E por um breve momento da minha vida, eu precisava conhecer a Deus de novo. E quando eu voltei para a igreja, vamos dizer assim, voltei a congregar com o Senhor, eu fui criado na igreja, vocês sabem disso. Eu saí um breve momento da juventude, mas eu fui criado na igreja. Então, conheço a rotina de igreja batista desde quando eu nasci, há 36 anos. Sei como funciona, já vi coisas absurdas na igreja, já vi coisas muito abençoadoras na igreja, já vi igreja de todo quanto é jeito. Só que quando eu voltei para a igreja e consegui entender, para tirar o sofrimento do meu corpo, que a juventude e o vigor são passageiros, eu pensei, daqui a pouco eu estou velho, vou me tornar um cachaceiro, vou ficar nos botecos bebendo, esses caras que eu não gosto muito de ficar perto desde aquela época, vou ficar, sabe aquele tiozão do bairro que vive bêbado? Não é isso que Deus tem para mim, não. E comecei a me questionar. Falei, não é possível. Lembro que a irmã Nasci falava comigo que eu ia ser pastor. Como é que eu saí da igreja agora estou nessa vida de pecado? Pois o pecado faz isso com a gente. O pecado leva você a um ambiente que você acredita que não consegue sair dele. Que você pensa que mesmo que você tenta, vai continuar a mesma coisa. Mesmo que Cristo fale com você, sim, através da palavra dele, continue tentando. Crie em você um coração puro e renova o espírito inabalável. E eu olhava para os irmãos da igreja e eu achava aquilo magnífico. Às vezes, eu estava sentado na pracinha da juventude, hoje é pracinha da juventude, né? E vi os irmãos da minha antiga igreja passando com a Bíblia debaixo do braço. E eu ficava com uma saudade tão grande de ir para a igreja. Eu lembro, voltando do futebol, num domingo à tarde, era quase começando, né, o louvor, com o pessoal ensaiando. Eu passei em frente a uma igreja batista, ali no Céu Anil. E eu estava de moto com um amigo, ele parou para comprar um hambúrguer e eu fiquei sentado na moto. Tinha um tempão que eu não ia na igreja. Eu escutei o louvor e aí o pessoal cantando, Jeová é o teu cavalheiro. A música eu ouvi a vida inteira. E aquilo me deu uma saudade tão imensa da igreja. E como se tivesse deslocado do local. É como se eu estivesse fora do meu ambiente. É como se você tira um peixe de dentro d'água e ele começa a debater. E aquilo, na hora que ele sentou na moto, ele vamos embora. Eu falei, com vontade, se eu não tivesse com roupa de futebol, eu assistir o culto aqui. Eu falei com ele. Ele, por que isso do nada? Eu falei, é porque você não vai entender. Você não vai entender porque aquilo entrou na minha mente e me deu lembranças de quando eu andava com Deus. E depois de tudo que eu passei, de toda a desobediência com os meus pais, com a minha avó, com meu pai, que eu digo, minha mãe e minha avó. Eu não tive um pai paterno, um homem dentro de casa. Mas com a minha mãe e minha avó, toda a desobediência que eu tive com eles, minha avó me batendo, minha mãe me orientando, e todas as disciplinas, eu consegui entender na juventude que eu estava errado, que eu escolhi o caminho errado. Só que escolher o caminho errado da juventude, escolher o caminho errado da vida, vamos dizer assim, da vida com Jesus, é como se você estivesse, de certa forma, num caminho sem volta. Era num caminho escuro, obscuro, e você não sabe como voltar. E você precisa dos irmãos da igreja que são mais velhos, que são mais maduros para voltar. E muitas das vezes, nós, crentes maduros, agora eu quero falar para vocês, cristãos maduros, tem que ser esse luzeiro nessa escuridão. Você tem que pegar a mão do seu jovem, você tem que pegar a mão do seu irmão ou do seu adolescente e guiá-lo por um caminho, mesmo que ele vá contra a vontade dele. E vai chegar um momento que você vai ter que soltá-lo. Lá no acampamento onde o Hudson e a Kathleen foi, lá eles tratam muitas coisas impactantes. E uma das partes que eu mais gosto lá é quando eles falam sobre os termos na igreja, né? A gente acha, você trabalha o que na igreja? Eu sou do Ministério do Louvor. Você não pode errar não pode pecar não. 2 termos que eu já falei com vocês que eu não gosto, que falam sobre meus filhos. Você é filho do pastor, você tem que ter santidade. Não, meus filhos são homens e mulheres, pessoas que passaram pelos mesmos processos que vocês, pessoas que precisam também de Deus. Quando o pastor tem filho, não nasce um postinho de santidade a mais neles assim. Eles também precisam conhecer Jesus, eles precisam ser evangelizados. É igual também, você é diácono não pode fazer, a gente coloca às vezes nas pessoas cargos de liderança da igreja e falamos de certa forma como se eles nunca pudessem errar. E quando erram, eu vou sair da igreja porque o fulano de tal errou. Seu coração não está em Jesus, meu irmão. Esse pastor que vos fala aqui, luta por santidade diariamente, mas se um dia eu cair, e você olhar e vou sair da igreja porque o pastor Samuel caiu, você nunca esteve em Jesus. E eu posso falar apropriadamente isso,
Porque se você está olhando para a vida do pastor Samuel, você está com foco na pessoa errada. Você não tem que olhar com foco para a pessoa da liderança da igreja, mas por foco por Jesus, que mudou a sua vida. Esse mesmo Jesus que na minha juventude me arrancou daquele lamaçal de pecado, é Ele que guia a sua vida. Você está aqui essa noite, tem que ser por Ele. Não tem que ser pelo líder da igreja, pelo louvor, por isso, por aquilo. Hoje em dia nós criamos crentes que são consumidores, que vão às igrejas, sentam nos bancos e perguntam assim: quem é que vai tocar hoje? Para ver se eu vou na igreja. Ou quem é que vai pregar hoje? Porque dependendo de quem pregar eu vou. Se não, você não está vindo na igreja para adorar a Deus. Você vai assistir um show. Porque se você fez essa pergunta, o seu coração não está encaixado no lugar certo. Se você não entender que domingo é dia de cultuar ao Senhor, independente se tem 2, 3, 4, 200 pessoas na igreja, o seu coração está fora da vontade de Deus. Isso acontece com a gente, irmãos, e vamos caminhando de certa forma, e como diz aqui, afaste o coração seu da ansiedade, das coisas que te afastam de Deus, das coisas que de muitas vezes falam com você de maneira errada. Não trate o seu irmão, não trate de certa forma o seu irmão em Cristo como se ele fosse superior a você. Não trate de certa forma ele como se, fulano de tal, Hudson é o irmão da igreja que é polivalente, né? O Hudson está na bateria, no violão, está ajudando comigo nos jovens. Então o Hudson é polivalente. Se o Hudson cair, quer saber não, estou fora da igreja. O Hudson é um homem, ele precisa de Cristo, ele precisa de Deus na vida dele, e se um dia ele cair, o que eu tenho que fazer? Vamos andar junto, meu irmão, vamos andar junto, porque nós temos mania como crentes, de apontar em dedos e nunca estender a mão. Nós somos assim, caiu, sai de perto. Você tem que ser ajudador do seu irmão. A igreja ela tem que ser um hospital, não um tribunal. Essa frase todo mundo já ouviu, já é uma frase até que virou clichê, mas é verdade. A igreja de Cristo tem que cuidar das pessoas, nós temos que aprender a ser mais empáticos, mais pessoas que cuidam dos outros, e muito menos pessoas que acusam. E por que eu estou falando isso? Por que o pastor pulou para isso? Porque era isso que eu sentia na juventude. Eu como jovem, eu não me sentia apto por entrar na igreja, eu não estava bem o bastante para entrar dentro da igreja. E quando nós descobrimos aquele pecado que se tornou público, aí... Uma coisa que eu vi falando com os irmãos, você sabia que nós crentes, nós servimos os nossos irmãos da igreja no almoço de domingo? Porque a gente senta para almoçar e fala assim, vamos sentar para almoçar, para conversar, mas você viu fulano lá da igreja? Você viu o Beltrano? Aí seu menino de 5 anos, está lá ouvindo você fofocando do irmão, falando mal do Beltrano, você viu o pecado que ele cometeu? Então a gente não serve só o almoço, a gente serve também a vida do irmão. Em vez de estarmos dentro do quarto, de porta fechada, orando por ele, a gente serve ele na mesa de domingo, quando está toda a família reunida. Aí o seu filho cresce, ouve você falando mal do pastor, falando mal da igreja, falando mal do seu irmão que pecou. Eu não quero ir na igreja mais não. Porque mãe, nem pai, nem você está seguindo as coisas direito. Está errado esse negócio. E por que eu falo isso, irmãos? Nós estamos perdendo os nossos jovens porque nós não damos voz a eles. Nós não ajudamos eles. Nós botamos uma cartilha de regras para ele e fala, siga, te vira, quero você assim. Por que eu estou dizendo e contei o meu testemunho para vocês? Nós temos que ser amorosos com a nossa juventude, temos que cuidar deles, temos que andar junto com eles. Você já passou por essa fase, sabe que não é fácil, sabe que é difícil demais passar a juventude, e principalmente numa sociedade cada vez mais inflamada com o pecado. Hoje, as meninas de 13 anos, a sensualização infantil está escancaradamente, está grotesca. Eu estou vendo abertamente meninas de 13 anos engravidando e depois vão tendo filho e vai ensinando sua filha desde 2 anos a dançar sensualmente. Aí chega com 16 anos e fala, onde foi que eu errei? Nas pequenas coisas que você está fazendo. E assim, onde é que a igreja tem errado, irmãos? Não julgue o seu jovem. Se o seu jovem ele pecou, vamos ajudá-lo. Vamos estender a mão para ele. Vamos caminhar com ele. Não vamos simplesmente falar, ô Hudson, você pecou, tá? A partir de semana que vem, nós vamos ter o culto de assembleia e eu vou pedir a sua exclusão. Isso para mim é uma hipocrisia tão grande, irmãos. É uma hipocrisia tão grande, porque a gente quer tirar ou desvincular a imagem do Hudson à nossa igreja. O Hudson é só um exemplo, viu, pessoal? Estou falando dele porque eu estou olhando para ele aqui. Ele não tem nenhuma imagem ruim quanto à igreja, ao contrário, o Hudson é uma pessoa idônea. Mas vamos supor que aconteceu um grande problema com a vida do Hudson. Aí todo mundo aí ficou sabendo. Primeiro que nós vamos fazer é servir a vida dele no do almoço de domingo.
Vai sentar todo mundo lá, vai comer sua lasanha, seu frango. Ficou sabendo aí o que o Hudson fez? Ficou sabendo? Aí começa a falar. Ninguém teve a bondade ou a audácia de pegar, hoje é até mais fácil, pegar o WhatsApp e falar: irmão Hudson, está precisando de alguma coisa, meu irmão? Posso te ajudar alguma coisa? Mas serviu o almoço, o nome dele, no domingo. Isso acontece demais, irmãos. E isso me fez ficar muito tempo longe da igreja. Eu não me sentia digno, eu não me sentia à vontade de voltar para a igreja. E por que eu estou falando isso para vocês? Estamos iniciando o mês da juventude. Não adianta eu chegar e falar assim: cadê os nossos jovens? Os seus filhos que são crianças hoje vão ser jovens amanhã. E depois você fala assim: meu filho não quer ficar na igreja. Por muitas coisas que nós fazemos. Os nossos filhos às vezes nos acham hipócritas. E eu te falo isso porque eu fui pastor de jovens por anos. E você, muitas das vezes aqui, eu nunca fui pastor de jovens aqui, mas muitas das vezes você nunca ouviu isso do pastor de jovens. Que às vezes eles entravam no meu gabinete e falavam: meu pai é um hipócrita, a minha mãe é um hipócrita. Eles vivem uma vida e falam outra. Eu não quero ser como eles. Eu ouvi isso direto. E por que eu estou alertando a igreja sobre isso, irmãos? Tudo na vida é correção. E Deus está nos corrigindo a sermos pessoas mais amáveis aos nossos jovens. Eu não estou falando legalismo, eu não estou falando em liberalismo, eu não estou falando sobre esse tipo. Quem me conhece sabe que eu prezo pela santidade. Eu estou falando em amor, ensinamento por amor, e não por exclusão. Ensinamento por cuidar do próximo, e não simplesmente apontar os dedos. E que esse mês da juventude, com todos os jovens, com toda a participação da juventude que vai ter aqui em agosto, que você possa olhar para eles como, não como pessoas problemas, mas em que eu posso ajudá-lo? O que eu posso orientá-lo? Como que eu posso continuar caminhando com ele? Qual o problema que ele está com dificuldade que eu posso, na minha experiência de 36 anos que o pastor tem, o que eu posso ajudá-lo? Qual que é a ponte? E outra coisa, se ele confessar a você algum erro, por que nós jovens, tá? Falamos, não queremos falar dos nossos pecados ou compartilhar? Porque sabemos que vamos ser julgados, sabendo que os adultos vão chegar para você, os adultos mais velhos, os jovens mais velhos, e falar assim: você é um hipócrita, você está lá na igreja, e vai começar a ser julgado. E muitas das vezes eu não peço ajuda por causa disso. Eu digo mas os jovens não pedem ajuda porque somos juízes deles. Porque somos pessoas que estamos cada vez mais afastados deles. Somos pessoas que colocamos as cartilhas para eles que eles sigam, mas que se virem para aprender sozinho. Isso não pode acontecer na igreja do Senhor. Cristo não faz isso com você. Cristo te perdoa todos os dias. Cristo, se você chegar para ele e falar: Senhor, me perdoa, porque eu sou pecador, ele vai te perdoar. E é isso que você tem que ensinar ao seu jovem dentro de casa. É isso que você tem que ensinar ao seu adolescente dentro de casa. Você tem que ensinar: Cristo pode falar com você. Cristo vai cuidar de você. E como é que você vai falar se você não tem diálogo algum com o seu jovem? Na verdade, você tem diálogo. Faça isso, faz aquilo outro. Esse é o diálogo que nós temos com nossos jovens. Isso é um puxão de orelha, irmãos, do pastor com amor. Porque eu não quero ver os seus filhos no mundo. Porque eu não quero ver os seus filhos com os 2 pés fincados no pecado. Eu não quero ver os seus filhos com o diabo abraçando a vida deles, falando: esse é meu, saqueando a sua casa. Para que você entenda que Cristo ganhou você pelo amor, e você vai ganhar a juventude da sua casa pelo amor que Deus deu a você. Que você seja muito menos juiz da sua casa e mais amoroso do seu filho. Lembre-se também, e fique bem claro, como diz aqui em Eclesiastes: ser amoroso não é ser permissivo. Eu lembro que eu sei que minha mãe e minha avó me amavam e falavam não para mim. Só que muitas das vezes eles vão se rebelar, vão ficar com raiva, vão fazer chilique, vão fazer um tanto de coisa. Mas eu quero que vocês entendam que Cristo te ama e você erra todos os dias. E Ele continua te amando. Continue amando seu filho, continue amando seu jovem, continue cuidando da vida espiritual dele. E que o Senhor Jesus ilumine o seu coração, para que você entenda que a responsabilidade de ensinar o seu filho a caminhar com Cristo não é do pastor, não é da igreja, é sua. Dentro de casa, através dos cultos domésticos, através dos ensinamentos. Não terceirize a culpa, não terceirize o problema da sua casa. Que o Senhor Jesus fale ao seu coração e que o Espírito Santo de Deus fale com você a respeito disso. Estamos iniciando hoje nosso mês da juventude, e que você esse mês coloque no seu coração: que jovem eu posso auxiliar, quem eu posso ajudar como jovem. Que
Deus abençoe você. Nós vamos agora participar da ceia do Senhor. E antes da gente participar, eu queria que a gente colocasse de pé para a gente orar. Vamos orar ao Senhor? Grandioso Deus, louvado seja o teu santo nome. Amado Senhor, muito obrigado, Deus, pela tua igreja. Obrigado, Senhor, que estamos iniciando hoje o dia da juventude, o dia do adolescente batista. Pedimos ao Senhor que cuide da nossa juventude. Pedimos ao Senhor que assim que o Senhor nos dá graça, perdão, misericórdia, e quer que nós sejamos seus discípulos, assim possamos ser com a nossa juventude. Gracioso, misericordioso, amável, e possamos ensinar a verdadeiro amor, a verdadeira palavra, para a tua honra e glória, para bendizer o teu santo nome, para que eles possam ser jovens separados, diferenciados em Cristo Jesus, e que possamos a cada dia fazer mais e mais a tua vontade. Em nome de Jesus, continue cuidando de nós, que a ceia do Senhor que vamos fazer um memorial nessa manhã, nessa noite, Pai. Pedimos que o Senhor esteja conosco e nos ensine, Pai, a valorizar cada momento com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Queria convidar aqui a equipe de louvor e